Ninguém espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Bom dia a todos que estão ligados aqui na Rádio NBC FM. Com muita alegria começa mais um programa no Divã, onde nossa missão aqui é levar até você esclarecimentos sobre as nossas emoções, né? Promovendo assim a nossa saúde mental. Porque esse é o papel, né, da psicologia, promover saúde e bem-estar a todos, né? Participem do programa, né? Antes que eu comece, ligue, tire suas dúvidas, deixe seu relato, né? A sua opinião é muito importante para nós. Através do telefone 3356-0595, né? Aqui da rádio. Lembrando também que, como eu falei semana passada, né? As pessoas que participarem ao vivo irão concorrer ao final de cada mês a uma avaliação psicológica lá no meu consultório, né? Psicológico Fabiana Camussi, que fica localizado ali na Avenida Cônego Itamar Luiz da Costa, ao lado da padaria Ana Paula. Telefone é 9699-5451. Acompanhe também a fanpage Consultório Psicológico Fabiana Camussi, que lá você pode fazer suas perguntas também, deixar sua opinião sobre o que vocês gostariam de ouvir aqui no Divã. Hoje, o nosso programa vai falar sobre uma das mais dolorosas formas de tortura, que é a tortura psicológica, né? Há vários tipos de tortura psicológica e esse tipo de tortura é muito grave, né? É muito sério e pode deixar traumas irreversíveis e desenvolver distúrbios psicológicos como a depressão, o estresse pós-traumático, crises de ansiedade, fobias, né, que são os medos, síndrome do pânico, entre outras doenças psíquicas, né? E ela vai interferindo na nossa vida de uma maneira avassaladora. Mas o que é uma tortura psicológica, né? Como eu sei que eu estou sofrendo esse tipo de tortura? Entende-se por tortura psicológica qualquer tipo de sofrimento mental, né? Seja ele causado por um desequilíbrio emocional, né, que é a raiz desse problema, mas também por fatores externos, como ofensas, humilhações, xingamentos, entre outros, né, que podem traumatizar e causar angústia e sofrimento. Em diversos casos, perduram por anos, né, deixando às vezes sequelas irreversíveis. Então, algumas vezes elas causam mais danos do que agressões físicas, né, para vocês terem uma ideia da gravidade, podendo afetar não só uma pessoa, mas todo um círculo de relacionamento, né, entre pessoas, dando a harmonia e o equilíbrio do ser e do ambiente. Então, há casos em que a tortura psicológica ela pode ser utilizada por algumas pessoas propositalmente, com o intuito mesmo de alcançar determinado objetivo, né? Como uma confissão ou pelo simples prazer em desestabilizar ou ofender o outro. A vítima da tortura psicológica, ela tem grandes chances de desenvolver distúrbios psicológicos, né? Como eu disse, a depressão, um estresse pós-traumático, crises de ansiedade, fobia, síndrome do pânico, né? Entre outras doenças, né? Outras gamas de doenças psíquicas que nós temos. Então, para alguém que sofre algum tipo de tortura psicológica, é difícil procurar ajuda, pois na grande maioria dos casos a pessoa se sente envergonhada, né, de se abrir com outra pessoa, ou mesmo por medo de enfrentar o problema. A terapia adequada, né, com psicólogos, a partilha o diálogo com pessoas de sua confiança e mais próximos ainda,
é o melhor caminho para o início do tratamento, né? Então, busque ajuda se você sofreu ou se você sofre com algum tipo de tortura psicológica e carrega algum tipo de trauma, de ressentimento, né? Ou mesmo que seja uma má lembrança. Procure um tratamento adequado. Muitas vezes, essas dores e sofrimentos guardados agem na nossa vida de maneira inconsciente e silenciosa. Às vezes você não está sofrendo atualmente, mas sofreu por muito tempo, né? E você carrega isso dentro de você e isso acaba interferindo na sua vida até hoje, né? Às vezes de maneira até inconsciente, você não consegue ter essa percepção, essa consciência do porquê você está agindo assim. Então, ela causa realmente um grande estrago no decorrer dos anos, né? A violência emocional e a psíquica, ela traz um sofrimento diário, né, de muitos, infligido por tão poucos. Isso tem que acabar, né? Toda vez que se provoca dor em uma pessoa e se fala algo logo em seguida, ela grava isso, né, num enagrama, a gente chama. Ela faz uma neuroassociação àquelas palavras. E aí é só causar mais dor e falar de novo, causar mais dor e falar de novo. Então é uma forma eficiente de tortura, né, e controle sobre a outra pessoa. Ela se torna totalmente obediente. Aquilo entra, né, na cabeça, na mente, pois sabe muito bem quanta dor irá ter que suportar se ela não obedecer. Então, críticas constantes, por exemplo, né? Como tudo funciona em duas vias, o contrário também funciona. Faz-se um comentário negativo, né? Uma crítica pesada, por exemplo, uma bronca, e a pessoa sente dor. E é uma dor emocional, né? A sua bioquímica, ela é toda alterada para o pior. Os neurotransmissores que produzem um estado de alegria e bem-estar vão diminuindo a um nível tão baixo que a pessoa vai entrando em depressão. Então, e a repetição diária, né, dessas críticas, desses comentários negativos, vai aproximando a pessoa cada vez mais de uma profunda depressão, a menos que a pessoa reaja, né, que a vítima reaja. Mas o que acontece? Acontece que a vítima muitas vezes não reage, pois na maioria das vezes ela nem tem consciência do que está lhe acontecendo, né? Então, depois de um certo tempo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a pessoa, né, a vítima, ela está tão debilitada emocionalmente e psiquicamente que ela já não aguenta mais nem ouvir a voz, né, do seu algoz, do seu agressor. O simples fato de ouvir a voz causa-lhe uma dor tão profunda e contundente. Sabe aquela frase, não aguento mais ouvir a sua voz? Quando a gente fala, quando a gente está no estágio de estresse, que manda o outro, né, ficar quieto, porque você não aguenta mais ouvir a voz da pessoa. Então, além de ser um sinal de que a interação entre as pessoas envolvidas vai de mal a pior, né, também pode ser um pedido de socorro. Então, é nessa fase também que surgem pensamentos de suicídio, né? Para vocês terem uma ideia de quão grave é essa tortura, né? No mundo inteiro, ocorre cerca de 800 mil a 1 milhão de suicídios por ano, no mundo todo, né? Só em capitais como São Paulo, por exemplo, são cerca de 40 mil. Então, olha, olha o estrago, olha como essa tortura, e ela é silenciosa, né? Porque geralmente é longe de pessoas, é dentro de casa, né? Ela não deixa sequelas físicas, né? Como um tapa, como agressão física, né? Hematomas. Ela é puramente emocional, né? Então, quantos casamentos, né, e também amizades que são destruídos diariamente com essa prática, né, de tortura emocional. Depois, né, o algoz, o agressor, ele encaminha a vítima para um psiquiatra na tentativa de solucionar o problema, quando na verdade o problema é ele, né? Em que em alguns casos não tem consciência de quão nocivos são os seus procedimentos em relação a outra pessoa.
Na maioria dos casos, a vítima é tratada com adjetivos do tipo: você é fraca, né? É derrotada, é preguiçosa. Enfim, são muitos, né, os adjetivos. E com isso, reforça-se a violência emocional e psíquica, né? Eu usei a palavra algoz porque eu não encontrei outra melhor que possa descrever isso, né? Apesar da palavra passar a ideia de homem, né? Mas mulheres também fazem isso, e muito, né? Pode ser uma mãe para com seu filho ou com sua filha, né? Uma esposa para com seu marido, uma patroa para com sua empregada, ou ainda pior, né? Uma filha também para com sua mãe ou pai, né? Ou uma neta para com sua avó ou avô. Então isso acontece todos os dias, em qualquer lugar, né? E em qualquer família. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu digo que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. E o que fazer nesses casos, né? Existe ajuda real para essas pessoas que sofrem, né, desse mal, dessa tortura tão grande, né? Como podemos sair desse tipo de situação, né? Como nos tornar conscientes de nossas dificuldades, né? O conhecimento é a resposta, né? E às vezes as pessoas falam assim, dialogar, vamos dialogar, né? Dialogar com o seu agressor,
Mas pense bem, né? Algumas pessoas diriam o diálogo é a solução, mas é impossível se manter um diálogo com pessoas estúpidas, né? E prepotentes, principalmente quando elas têm essa habilidade inata, né? De jogar os jogos psicológicos, a gente diz. O que são esses jogos psicológicos? São chantagens, dramas, né? Fazer o outro se sentir culpado o tempo todo, né? Por tudo. Então, na verdade, se não entendermos, né, a mecânica por trás dos jogos psicológicos, nunca chegaremos a um bom entendimento numa discussão, né? Então, novamente, conhecimento é a resposta e sempre será a resposta para a nossa, né, falta quando a gente não consegue dialogar, né? Adquirir esse conhecimento do que te acontece faz bem, né? E é bom para os dois lados envolvidos. Mesmo que a pessoa de um dos lados, né, seja um grande cabeça dura, cabe o outro dar o primeiro passo na direção da solução, né? Soluções não caem do céu. Eu digo essa parte no dialogar porque, como eu disse, a tortura ela pode vir, né, não é necessariamente de um homem, ela pode vir de qualquer um dos membros, de qualquer pessoa, né, com seu companheiro, com sua família, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm uma maneira de ser e, às vezes, realmente não percebe o quanta angústia causam no seu companheiro, no outro, né? Não é um estado racional, vamos dizer assim. Mas muitas outras, e na maioria dos casos, né, é propositalmente. Então, a violência psicológica, ela é a forma mais subjetiva de agressão, né? E no contexto pode ser com qualquer membro da família, né? Mas geralmente as crianças e as mulheres, né, são as vítimas maiores, né? Então, como eu posso identificar, né? Principalmente você, né, mulher, né? Diferente do que se imagina, não é preciso ser agredida fisicamente para estar numa relação violenta, né? Os maiores casos que eu tenho de tortura psicológica são dentro do casamento, né? Então, algumas palavras e atitudes também podem ferir a autoestima, né, de uma mulher, tanto quanto uma agressão física, né? E isso tem nome, isso é violência psicológica. E é uma forma, né, essa forma é mais subjetiva de agressão. E por isso ela é tão difícil de identificar, né? Para você ter uma ideia, para romper esse silêncio, desde 1981, né, tem um movimento feminista que comemora em 25 de novembro o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada 3 mulheres é vítima de violência no mundo, né? E esta violência de tão latente chega a ser classificada, né, entre a física, a sexual, a moral e a psicológica, né? E por ela ser subjetiva, né, e por isso de difícil identificação, ou seja, cada um tem a sua maneira de agredir, vamos dizer assim, a violência psicológica, na maioria dos casos, ela é negligenciada até por quem sofre, né? Às vezes, a pessoa está sofrendo, às vezes, por não conseguir perceber, né? Por quê? Como que ela pode, né? Quais são os sinais de uma violência psicológica? Ela muitas vezes, né, vem mascarada pelos ciúmes, né? Pelo controle, por humilhações, né? Ironias, ofensas. Então, qualquer conduta que lhe cause dano emocional, né, e diminua a sua autoestima, ou lhe prejudique, né, e perturbe o pleno desenvolvimento, né, ou que vise degradar, controlar as suas ações, os seus comportamentos, né, as suas crenças e decisões, mediante ameaça, né, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagens, né, ridicularização, exploração e limitação do seu direito de ir e vir. Então,
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação, né? Então, se você sofre esse tipo de, né, dentre dessas que eu citei, qualquer uma, se sua ação está sendo controlada, né, se você não pode ser na íntegra realmente quem você é, e eu falei sobre isso semana passada, nós temos o direito de ser quem somos, né? Nós temos direitos de viver da maneira que nos faça feliz, desde que eu não prejudique a vida das pessoas, né? É um direito meu, ninguém tem nada com isso, né? Ninguém tem esse direito de me dizer como eu tenho que viver, como eu tenho que ser feliz, se eu não faço mal para ninguém, né? Então, fique atento a isso. Se esse direito está sendo, né, se esse seu direito está sendo violado, né, preste atenção. Isso é uma tortura psicológica, isso é uma violência, né? Em uma briga de casal, por exemplo, o agressor normalmente usa essa tática para fazer com que a parceira se sinta acuada e insegura, sem chance de reagir, né? Então, na verdade, não existe respeito. E esse tipo de violência, normalmente, ele precede a agressão física. Muitas vezes a física, né, vem depois. Que uma vez praticada e tolerada, pode se tornar constante. Uma vez que você aceita, que você permite, pronto, né? Você abriu a porta para que esse agressor entre sempre, né? Sempre, que repita sempre as mesmas coisas, né? Então, na maioria das vezes, o receio de assumir que o casamento ou o namoro não está funcionando, ainda isso é um dos motivos que leva as mulheres, né, a se submeter a essa violência, entre todos os tipos, né, e não apenas a psicológica. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Lembrando que vocês podem participar pelo telefone 33560595, né? Deixe sua opinião, deixe seu relato, né, através aqui do telefone. E vocês, e quem ligar, quem participar ao vivo, né, vai concorrer no final de cada mês a uma avaliação psicológica lá no meu consultório. Então liguem, participem, né? Também podem deixar as suas sugestões para o programa, né, da semana que vem, na fanpage pelo Facebook, Consultório Psicológico Fabiana Camussi, né? Entre lá, dê a sua opinião, que é muito importante para a gente. Então, voltando ao nosso assunto, né? Como eu identifico, né, que eu estou sofrendo uma tortura psicológica, né? Ela dificilmente, né, uma vítima de tortura, ela procura ajuda externa nos casos de violência psicológica.
porque é uma violência de difícil constatação, vamos se dizer assim, né? Então a mulher tende a aceitar e muitas vezes a justificar as atitudes do agressor, né? E vai protelando a exposição de suas angústias, né? Até que uma situação de violência física, muitas vezes grave, né, ocorra. Então, a tortura psicológica, gente, ela é tão profunda, né? Ela mexe tanto com o eu da vítima, né? Que ela chega num estágio de muitas vezes se sentir culpada, né? O agressor consegue com que ela se sinta culpada, né? Por aquilo que está acontecendo, como se ela fosse, por culpa dela, ela é causadora, né, de todo esse mal. Ela está sendo punida porque a culpa é dela, né? Então é preocupante isso, né? E isso acaba deixando as pessoas estagnadas, né? Ela não consegue buscar ajuda, ela não consegue, né? Ela não consegue ir atrás, E é o que eu falei, muitas vezes a tortura, ela não fica só na parte psicológica, a violência chega, né, a vias de fato, violência física, né, e muitas vezes grave, onde nem é grave quando eu digo, porque muitas vezes a vítima vai parar em hospitais, né, e só assim para se descobrir o que ela vinha sentindo, porque na maioria dos casos as pessoas, né, vão aguentando, vão protelando, vão justificando aquilo que está acontecendo com elas, né? Então, a violência psicológica, né, ela está acontecendo, né, os sinais de que ela está acontecendo. Então, um desses sinais, quando o agressor quer determinar o jeito como ela se veste, como ela pensa, como ela come, como ela se expressa, né? Quando critica qualquer coisa que ela faça, tudo passa a ser ruim ou errado, né? Quando o agressor, quando ele desqualifica as relações afetivas da pessoa, ou seja, amigos ou família, né? Ninguém presta, ninguém do círculo da pessoa presta, né? Quando xinga muitas vezes, né? Imprestável, de nomes, né? De retardada, de vagabunda, quando expõem, né, essas situações humilhantes, muitas vezes em público até, né? Quando critica o corpo dela de forma ofensiva, né? E considera isso como uma brincadeira, entre outras formas, né, de violência que são subjetivas e que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia, né? Essas agressões, elas são incorporadas ao dia a dia, são pequenas coisas, né? É um comentário do corpo, é um xingamento ali, ou você não presta, ou né, quem está ao teu redor também não presta. Então, vai ser incorporado em pequenas palavras no dia a dia, né? É uma tortura diária, cotidiana, né? Constante, né? E para que vocês saibam, né, a violência, a violência psicológica, a tortura psicológica, né, ela é crime também, além de tudo, né, além de todos os estragos que ela causa no eu, ela é crime, né? Ela está na Lei Maria da Penha, né, como criminalizada como violência doméstica em todas as suas manifestações, né? Então, o abuso emocional, ele é muito grave, ele é muito sério, né? Ele é tão prejudicial quanto o abuso sexual. Então, uma triste notícia, né, para o seu dia, que quando isso começa na infância, por exemplo, né, crianças que são abusadas emocionalmente sofrem as mesmas consequências de saúde mental por aquelas que sofrem abusos físicos, né, ou sexuais ou de outra natureza. Em alguns casos, né, as crianças abusadas psicologicamente podem até ser mais prejudicadas, né? Então, o abuso psicológico, ele na verdade abrange uma ampla variedade de maus tratos. Eu citei agora, né, o da mulher, eu citei das famílias em relação, tanto pode vir, né,
do filho para o pai, do pai para o filho, do neto para a avó, né? Qualquer um pode ser o agressor. Mas realmente os índices são muito alarmantes, muito grandes, né? Quando é a mulher e com crianças, né? Então, mas ele pode abranger uma ampla variedade, né? De maus tratos, incluindo o bullying, que se fala tanto, né? Que muitas vezes é cometido dentro de casa, né? Que os pais cometem contra os filhos, né? Exercendo excesso de controle sobre eles, com insultos, com ameaças, né? Então, na outra extremidade, né? Isolar ou ignorar os filhos também é considerado um abuso psicológico, né? Quantos de nossos jovens, de nossas crianças agora não estão sofrendo com esse tipo de abuso, né? Então, os pesquisadores, eles examinaram, né, histórias de crianças que haviam sofrido algum tipo de abuso, né? E aqui, o que eles encontraram, né, de acordo com um comunicado da imprensa, é que as crianças que tinham sido psicologicamente abusadas sofriam de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, né, sintomas de estresse pós-traumático, e suicídio no mesmo grau, né? Em alguns casos, há uma taxa maior do que crianças que foram abusadas fisicamente ou sexualmente. Olha que loucura isso, né? Ao nível que chega a tortura emocional, né? E entre os 3 tipos de abuso, os maus tratos psicológicos foi mais fortemente associado com a depressão, com um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade social, problemas de ligação e abuso de substâncias químicas, né? Então, embora o abuso físico muitas vezes traga marcas reveladoras, claro, né? O abuso psicológico é muitas vezes mais difícil de se detectar, né? E além disso, o abuso psicológico não é considerado um tabu social grave, como o abuso infantil, físico e sexual, o que é lamentável, né? Então, eu quero dizer que se você sofre com isso, procure ajuda, né? Não sofra, você tem respaldo, tem da lei, né? Da saúde, procure ajuda. A tortura psicológica, ela é crime, né? Como eu disse, ela está enquadrada na lei, né, Maria da Penha. Então procure ajuda de um psicólogo que vai te ajudar a enfrentar esse problema, né? Não tenha vergonha, não tenha medo, né? Você é a vítima, é você que está sofrendo, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.
Então, meus queridos, por hoje é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Vocês também podem enviar sugestões, como eu disse, né, sobre o que gostariam de ouvir. Espero que o programa de hoje tenha ajudado, né, de alguma maneira, de alguma forma. Você que se encontra nessa situação, eu repito, busque ajuda. Busque ajuda, você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes, né? É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui. Então, busque ajuda, que você tem o respaldo, né, da lei. Tem tudo a seu favor, você só precisa agir, né? Precisa entender que precisa ir atrás, que precisa de ajuda, né? E então, lembrando, como eu disse, né? Deixe a sua sugestão, a sua opinião na fanpage Consultório Psicológico Fabiana Camussi, ou até aqui pela rádio também, no site da rádio, www.nbcfm.com.br, né? Dando a sua opinião, a sua sugestão. Muitas pessoas me deixam perguntas, né? À medida que eu vou conseguindo, vou respondendo a todas. Então, podem mandar suas perguntas pela fanpage também, né? E participem sempre do programa, né? Ele é feito para você, né? Com todo carinho. Eu queria mandar um beijo para Isidra, né? Minha amiga lá de Dracena, lá do interior de São Paulo, que sempre está me ouvindo aqui. Pelo site da rádio. Um beijo para vocês, Isidra. Um beijo para todos que acompanham, para as pessoas que me abordam na rua, que falam do programa, obrigado pelo carinho, pelas mensagens também que eu recebo pela fanpage. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Semana que vem eu volto, então, com mais um programa, no Divã. E viva com simplicidade, né? Ame generosamente, cuide-se intensamente, fale com gentileza, né? E principalmente haja, né? Corra atrás da sua felicidade, né? Agradeça pelo que você é e por tudo que tens, e deixe o restante com Deus. Tenha uma semana abençoada. Um beijo para todos vocês.